Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. E houve um dia em que eu achei que o PS estava a passar por uma má fase e disse: Mário, é a altura de eu me inscrever no partido. E eu disse: mas não faça isso, você é muito mais útil ao partido não sendo independente do que sendo do partido. Eu disse: bem, então não sou. Pronto. E assim fiquei. Mas às vezes dá-me a impressão que sou mais PS que muitos PS. Está de parabéns a Fundação Oriente, que faz amanhã 37 anos, dia 18 de março. Para o celebrar, convidei o seu presidente desde o primeiro dia, Carlos Monjardino, banqueiro, empresário e filantropo, que no 1º de agosto do ano que vem celebra 60 anos de atividade. Presidente profissional, como já lhe chamaram, tantos e tão variados têm sido os seus cargos em vários ramos de atividade, foi para Macau em meados da década de 80, a convite do amigo Mário Soares, onde foi número 2 do governo de Macau e onde negociou a fundação nascida do contrato de jogo com o amigo Stanley Ho. O próprio que definiu um dia Carlos Monjardino como alguém que pensa como um português, fala como um inglês e trabalha como um chinês. Olá, Sr. Doutor, bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito obrigado, Bill. É um grande prazer estar a falar consigo. Esta coisa de trabalhar como um chinês, quando esteve em Macau, de facto, às vezes ia despachar até às 2, 3, 4 da manhã. Sim. Mas hoje em dia já não faz isso. Hoje em dia já não é preciso fazer isso. Em Macau era preciso mesmo fazer isso. Tinha mesmo de despachar e só lá teve um ano e pouco, 1 ano e 2 meses, por aí, mas deixou muita obra. Há muita coisa que se deve a essas negociações do aeroporto, do Porto de Águas Profundas, do túnel, uma quantidade o fundo de pensões para os funcionários. O fundo de pensões era importante porque eu senti que era algo que ia ficar para a República, para nós aqui. Se não fizéssemos nada com o dinheiro de Macau para os funcionários de Macau, públicos de Macau, isto ia acabar por ficar aqui para a Caixa de Apresentações aqui de Portugal, o que era manifestamente injusto e não necessário. E desnecessário porque havia dinheiro que sobrava em Macau para fazer um fundo de pensões. Portanto, uma parte do contrato de jogo foi para o fundo de pensões. Exatamente, e em boa hora. E ainda bem. A sua família vem de Génova. Costuma dizer que vieram construir a Igreja do Loreto, não foi? A Igreja dos Italianos. É verdade. Tem que estar ali no Chiado. O mesário que veio para... O homem das contas. O homem das contas. Veio para cá e chamava-se Monjardino. Foi o primeiro Monjardino que veio, que não se chamava, acho que Monjardino, chama-se Monjardini. Sim. Depois virou a Monjardino. Exatamente. Aportuguesou-se. Que engraçado. Muitos médicos na família, a começar pelo seu avô, o avô Augusto. Os dois avós. Os dois avós, pois foi. Para já o avô Monjardino, Augusto, que foi um dos fundadores da maternidade Alfredo da Costa. Quem fez a maternidade Alfredo da Costa e foi o seu primeiro diretor. E ele tinha nascido em Angra, não era? Ele era açoriano. Era. E o primeiro diretor, e depois acabou por ser, quando ele morreu, depois acabou o Soutor por ser até administrador da maternidade, nessa altura. Não. Nunca foi? Foi administrador, foi da outra maternidade. Da maternidade Monjardino, onde estava o meu pai. E só depois da morte do meu pai é que eu fui administrador da... Bem, muito bem, então é isso. É uma zona, é engraçado porque a sua família, do outro lado da mãe, é Polido Valente. O Soutor nasceu no Largo do Carmo, é um sítio lindo para nascer. Numa clínica que hoje já não é a clínica do Manos. É veterinária. Isso tem a ver com o seu gosto pelos animais também. Exatamente. É engraçado. É muito giro porque nasceu naquele em 22 de dezembro. Isto quer dizer que toda a vida teve aquela coisa do... Natal, está aqui um presente, é um bocadinho maior porque... É o Natal e Natal e anos. anos. É muito giro porque o seu pai também, o Pedro, obstetra, um extraordinário obstetra, o primeiro que fez o parto cendor em Portugal, é incrível. E o seu irmão, o seu pai e o seu irmão João, que é um bocadinho mais velho, cientista, investigador, virologista, um dos fundadores do Instituto Abel Salazar, também muito importante, e como nos deixou há poucos anos. É engraçado, é alguém para quem o Soutor olha todos os dias na mesa de cabeceira, na fotografia dele. O pai e o irmão influenciaram-no muito. Que valores é que diria que tirou dos dois? Além da minha mulher, que me influenciou Ana Sofia, mais do que qualquer uma outra pessoa. Exatamente.
o meu pai e o meu irmão influenciaram muito, até porque, como disse agora recentemente numa entrevista que me fizeram, eu não me dava muito bem com a minha mãe, para dizer a verdade. E, portanto, transferi para o meu pai muito daquilo que deveria ter sido a relação com a minha mãe. E o meu pai retribuía-me largamente, quer dizer, isso. E eu olho para o meu pai lembro-me do meu pai e do meu irmão muito, quase todos os dias, o meu irmão todos os dias. Porque me influenciaram muito. O meu pai que não era bem só pai, era o meu grande amigo. E tive a infelicidade de o ver partir muito cedo, aos 58 anos. Cedo. E pronto, e fiquei um bocado desazado porque fiquei sem o meu melhor amigo. E o meu irmão tínhamos uma relação absolutamente exemplar, porque nós, que eu me lembro, nunca tivemos uma zanga, o que é entre irmãos. Incrível. É um bocado sim, inusual, sim. Comum, e até ao final da vida dele, todas as semanas ele vivia em Londres, foi para Londres há muitos anos, em 61, e ficou lá a viver. Era professor no Imperial College e tudo, era. E foi extraordinário investigador. Por razões políticas, que não podia exercer cá. Acabou o curso de medicina, mas depois não podia exercer, porque não tinha aquele estágio que era preciso fazer nos hospitais civis. Para a equivalência, sim. E a PIDE cortou-lhe as pernas, não deixou. E o meu pai teve que o mandar para... Ele foi para Londres e lá fez a sua carreira, excelente carreira. Notável. E pronto, e tinha com ele uma relação muito, 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 muito próxima. É engraçado porque a sua mãe era filha do Francisco Polido Valente, afinal, um homem extraordinário, um médico que modernizou o ensino médico, que nunca foi ao político, mas também era opositor ao regime do Estado Novo, que foi patrono do Hospital Polido Valente, aliás, que era, sim. Não sabia que era o Sanatório Dom Carlos, que depois foi rebatizado. Exatamente. É incrível. E que fazia anos no dia de Natal. Fazia anos no dia de Natal. Incrível. E foi este avô que lhe deu a oportunidade de uma vez de perguntar ao Calouste Gulbenkian. Foi. Que é que ele não foi, conheceu o Calouste Gulbenkian então? Era pequenito. Eu era miúdo, conheci. E então achei aquilo extraordinário porque já naquela altura os cifrões faziam-me alguma impressão. E então lembrei-me de fazer uma pergunta ao Sr. Gulbenkian, perguntar quanto dinheiro é que ele tinha. E fiquei desiludidíssimo porque ele não soube dizer, não me soube responder, não sabia. E disse, mas que raio de homem, que é o homem mais rico do mundo. Um grande magnata. E não sabe o dinheiro que tem. O mais rico do mundo, exato, o senhor 5%, não é? 5%. Extraordinário. E é engraçado porque ainda hoje, eu também vi outro dia numa entrevista sua, que ainda hoje, ele que morou tanto tempo ali no Hotel Avis, ali em Picôs, ainda hoje tem, na Fundação, ainda há partes da decoração do restaurante de Avis. Avis que ficou para nós, ficou para mim, depois incrível. Ficou para a Fundação. Quando a Fundação abriu um hotel na Duque de Palmela, ao pé do Marquês, eu pus o nome Avis, ok. que tinha guardado, pus o nome Avis, e abri outra vez o restaurante no hotel. Depois vendeu-se o hotel e ficou só o nome. Sim. E a possibilidade de abrir um restaurante, mas que eu não abro porque financeiramente e economicamente é um desastre. Pois. Sempre foi um desastre. É uma área complicada, assim, a restauração e assim, não arriscar. Mas ter os móveis ainda do... Mas tem uma sala, é incrível. Uma sala de refeições, toda exatamente com mobiliário Avis. Muito bem. Teve outra pessoa memorável na sua vida, a sua mulher, Ana Sofia, que é assistente social. Uma vez disse, o pouco de bom que eu fiz só foi possível por estar ao lado dela. É extraordinário. E foi um bocadinho também a inspiração para a Fundação Monjardino. Esta coisa de tomar e de tutelar grupos de irmãos que são abandonados. Ela e eu, na altura, começou por ser ela. Sim. Achámos que devíamos fazer qualquer coisa, já que isto que eu vou dizer é um bocado estafado, porque é uma coisa que se diz com muita frequência. É que como tivemos sorte em termos da nossa vida, em termos financeiros, quisemos retribuir um bocado do dinheiro que recebemos, o que ganhamos. E então resolvi fazer uma fundação. Tinha 50 anos na altura? Quando resolvi fazer a fundação que o que fazia era recolher ou aceitar numa casa que nós tínhamos
Irmãos, miúdos? Irmãos, para não os separarem, que eram irmãos que já estavam destinados à adoção, Exato. ou que poderiam estar destinados à adoção, mas que iam ser separados. Exato. Ora, a única referência que eles tinham, biológica, eram os próprios irmãos, claro. E, portanto, juntei grupos. Uma ideia ótima. E ainda hoje eram 8. 8. Ainda tem relação com os seus 4 filhos de sangue, digamos assim, e os outros 8? Mas já não são 8, são 7, porque houve um que morreu. Pois é verdade, teve um acidente em Timor. É muito giro. Essa coisa que estava a dizer, que é muito estafado dizer isto, da retribuição, mas eu lembro a primeira pessoa, doutor, que eu entrevistei que me falou disso, foi a Rosalina Machado. Sim. A primeira mulher dona de uma multinacional, da Ogilvy, que uma vez me disse, e eu perguntei-lhe, porquê que é presidente da Sociedade Portuguesa da Esclerose Múltipla? Ela disse, João Paulo, eu tive um marido maravilhoso, tenho uns filhos fantásticos, Deus deu-me tanta coisa, os empregos, quando eu passei, o que eu pude ajudar os outros, eu tinha que retribuir de alguma coisa, e pessoas, esclerose múltipla, pessoas que não têm nada e tratamentos são caros, fez presidente isso para um bocadinho retribuir é muito generoso da sua parte, acho muito engraçado. Estes seus filhos adotados, entre aspas, digamos assim, ao princípio chamavam-lhes mãe Ana e pai Carlos. Para fazer a diferença entre pai e mãe, exato. Eu perguntei-lhes, tive que lhes perguntar como é que vocês nos querem chamar. Sim. E eles pensaram um bocado e disseram, bom, tu és pai Carlos, ela é a mãe Ana. E disse, pronto, então está dito. Hoje em dia já caiu, é pai. Hoje é pai. Mas também já tem 30, 40, 50 anos para aí, não? Já tem, alguns deles têm 40, 50? 40, sim. Muito bem. Este teve, então, estes quatro filhos de sangue, digamos assim, e teve sempre presente no parto dos seus filhos todos. Tive. Isto é o seu lado da saúde ligado aos seus avós e ao seu pai. Naturalmente perguntávamos se eu queria estar presente e eu dizia que sim. Estava. Só que isto há 30 ou 40 anos não era tão vulgar. Não era nada vulgar. Fez questão de... A sua última filha, mais nova, nasceu, já o Castro tinha 60 anos. Ia fazer 60 anos. Chamava-lhe Carlitos. E faz o que é de mim sobre o tempo. Mas Carlota também era o nome da macaca. Era o nome da macaca. Mas a macaca foi antes ou foi... Foi antes, foi na Macau. Trouxe-a de Macau. Uma macaca que desarrumava tudo em casa? Desarrumava tudo, porque tudo... E foi a sua mulher que disse, vai deixá-la nos jardins zoológicos. Eu tive que a pôr nos jardins zoológicos. Agora, neste momento, tem este desejo de ser, já tem 5 netos, não me engano. Quer ser bisavô, é a sua meta? Tenho 5 mais 5 dos outros. Destes 2 grupos. Tem a sua meta de ser bisavô, já disse, ao primeiro que me der um bisneto, eu dou um apartamento. Exatamente, dou um apartamento. Mas até agora ninguém se chegou à frente. Não. Muito bem, estamos aqui a falar agora dos seus cursos. Foi para Londres porque queria ser arquiteto naval. Mas depois acabou por um problema de prazos inscrever-se depois no comércio internacional, acabou por não uma questão também para adiar um bocadinho, para pedir adiamento para a tropa, tinha que ser um curso que não houvesse cá, então foi para arquiteto naval, mas acabou por não estudar isso. Ainda hoje faz as suas casas, tem a mania que é arquiteto. Tem a mania que sou arquiteto. O que irrita muito os arquitetos, os profissionais, os propriamente ditos. Irrita-os um bocado, mas enfim, eu é que faço os desenhos das casas e não sei o quê, que eu tenho que renovar uma casa, sou eu que faço o plano. Sempre teve muito jeito para negociar, embora seja um homem de improviso, completamente. Estou-me a lembrar aquelas, quando tinha 8 ou 9 anos, já vendia a uma avó ovos. Os perus da outra. Não é? E ovos. E ovos. E como dizia o Dr. Soares, uma vez que eu fiquei um bocadinho atrapalhado numa coisa pública, estava lá na fundação, estava a falar, de repente começou a falar de mim. Sim. E disse, eu conheço há muitos anos e não sei o quê, desde miúdo, quando ele vendia a uma avó uma dúzia de ovos, mas eram só 11. E a explicação que ele dava era que havia um que tinha 2 gêmeas. E é verdade. E é verdade. Porque eu conhecia-os, não é? Sabia pelo tamanho. São maiores. Exato. Muito bem. Trabalhou muitos anos no setor bancário. É engraçado porque teve aquele convite para o banco franco-português. Aceitou. Aceitei. Contra o convite do Coutinho Miranda, queria que fosse para o Algarve, Banco do Algarve, um grande apartamento. Mas o doutor disse, não, eu queria ir para aquele, está quase falido, mas aceitou o convite do Sr. Bolhosa. E fui para lá. Para Paris. Fui para lá e aquilo era muito difícil. Sim. Porque o banco estava muito mal. Mas eu tive muita sorte porque o mercado, a situação do mercado alterou-se muito. Ok. Por razões da Revolução. O escudo começou a levar pancada e nós, à conta disso,
ganhávamos muito dinheiro na transferência dos imigrantes para cá. Exatamente. E, portanto, recuperou-se o banco a partir daí. Pronto. E depois, para grande tristeza minha, o Sr. Bilhões resolveu vender o banco. Pronto, teve que sair. E eu... Mas aí já era diretor do banco, aos 29 anos já estava no topo da carreira. Era do banco, é verdade. Passou depois por uma série de bancos, cai lá fora, em Düsseldorf, Monte Carlo, em Lisboa, regressou em 85, até o último que foi este, o BPG, o Banco Português de Gestão, acabou por ser vendido ao grupo. Ainda não foi. Não foi? Já tinha sido vendido ano passado ao Veredit. Para ter sido vendido para ver crédito, sim. Ok. Dong Kong. Sim, está agora na última fase. Ok. Mas está tudo encaminhado, vamos lá ver? Sim, pelo que eu percebi no outro dia, por uma conversa que tive no Banco de Portugal, as coisas são bem encaminhadas. Ainda bem. No entanto, diz que está muito decepcionado com o sistema financeiro. Já não é o que era há 60 anos. Até fiz uma referência ao Dr. Salazar no outro dia, numa entrevista. Foi? Diga lá. No tempo do Dr. Salazar não havia tantos problemas, quer dizer, ao nível da banca, de incidentes mas é verdade. bancários. Não é nenhuma mentira, é verdade. Não havia nem metade, nem um décimo da regulamentação que há agora. Que é um espartilho para os bancos. Muito difícil. E eu perdi a vontade e a paciência para estar no setor financeiro, muito claramente. Exatamente. Há uma coisa que eu tenho que prestar homenagem, é a questão do Soutor ser muito amigo do Ricardo Salgado e continuar a visitá-lo e tudo, e apesar de ele estar em maus lençóis neste momento, está a ser julgado e tudo, mas, e aliás há 10 anos já tinha sido testemunha abonatória dele no tribunal. Mas isso é uma coisa que eu conheci umas amigas minhas espanholas que me diziam, da alta classe, e que diziam que nunca tinham perdoado ao rei Juan Carlos, porque os amigos dele que foram presos e que foram não sei o quê, ele cortou, nunca mais quis saber deles, e ele disse, isto não é um homem de coluna vertebral, era amigo, sempre foi amigo, devia continuar a ser amigo. Não acaba a amizade por ter feito um erro. Pronto, isso é verdade. Tem aqui muito mais histórias da sua vida, onde esteve, na TVI, também passou por lá, quando aquilo também estava mal. Bastante mal. Teve que pedir dinheiro, inclusive ao Stanley Ho, para ajudá-lo, para pagar os ordenados, porque não havia... E o Stanley, por acaso, quando eu... O homem do jogo em Macau? Uma possibilidade de vender a posição do Stanley, porque eu estava sempre com aquele problema, assim, eu pedi-lhe ele para pôr aqui dinheiro, agora vou tentar que ele recupere pelo menos o dinheiro cá. Claro. E quando eu arranjei alguém que me comprou aquilo, eu disse-lhe, olha, acho que tenho que vender e tal. E ele ficou muito surpreendido, porque achou que aquilo também era o projeto da minha vida, que eu queria ficar à frente de uma estação de televisão. Mas você vai vender, quer vender, eu não quero ficar com tudo, a gente até pode comprar o resto. Isso é bem, mas eu não quero ficar aqui, quer dizer, que é isto, não é? Isto foi transitório. Não? Exatamente. Bom, e lá se vendeu e pronto, ele lá recuperou o dinheiro. Vá lá. Entretanto, o Sporting também chegou a ser apontado para presidente desse grande clube, que é o Sporting. Passou por até da Academia, teve muitas coisas, presidente da Academia Internacional da Cultura Portuguesa e da Academia Portuguesa de História, Academia de Marinha, Faculdade de Arquitetura, o Hospital Santa Maria, na área da saúde também, Instituto de Medicina Molecular, o CADIN, o Crescer Ser, muita coisa por onde passou. Teve um grande amigo, o Mário Soares, que conheceu quando era muito novinho. Tinha 5 ou 6 anos e o meu avô Polido resolveu levar-me a Caxias porque ia visitar o filho dele, o meu tio Fernando, que estava preso com o Mário Soares. E eu fui, era um domingo, se bem me lembro, um domingo, e lá fomos e tal, chegámos ali e estávamos à espera, depois fomos, disseram-nos para entrar, nós fomos para era um corredor, em que havia os guardas passavam nesse corredor e do outro lado estava o preso, e do lado de cá estavam as visitas. As visitas. E eu olhei e ao lado do meu tio estava o Mário Soares e o pai João Soares a visitar o filho. E foi aí que eu vi a primeira vez o Mário Soares. E ficaram amigos, entretanto, desde sempre? E depois, durante muito tempo, a gente não se viu. E depois um pai ligou-se muito a ele, e era amigo dele, e ligou-se muito a ele, passavam a vida a tentar... A fazer golpes falhados. Golpes falhados. É extraordinário. E depois, mais tarde, convivi mais com ele, quando eu estava em Paris já a viver. Ele estava lá exilado. E ele estava lá exilado. E nessa altura convivíamos mais, e a partir daí, então, construímos uma amizade bastante. Aliás, só jantou com ele no 23 de Abril. Exatamente. É incrível, 2 dias antes. Em Paris. E ele disse, amanhã vou para Bona. E não sei o quê e tal. E depois telefonou-me a perguntar se eu não queria vir com ele no comboio para cá, coisa que eu hoje me arrependo de ter dito que não.
Porque eu tinha a minha vida, não podia estar agora a largar tudo e ir embora. Pois. E disse isso. Claro que ele não percebeu, porque para ele, como homem político, Sim. o que era importante era vir para cá o mais rapidamente possível. Mas depois vim. Até veio na altura do... Num dia em que chegou o Cunhal. Doutor Álvaro Cunhal. 10 minutos depois. Muita gente lhe pergunta se era do PS. Não, nunca foi militante, mas era amigo dele e aceitou. Ele fartou-se de convidá-lo pelo menos 2 vezes para o governo, sim, para secretário da Cooperação. E de resto, é engraçado porque foi ele que um dia que o PS estava mal, porque eu, claramente, sou do PS sem ser militante. Uhum. E sempre votei PS. E houve um dia em que eu achei que o PS estava a passar por uma má fase e disse: Mário, é a altura de eu me inscrever no partido. E eu disse: mas não faça isso, você é muito mais útil ao partido sendo independente do que sendo do partido. Eu disse: bem, então não sou. E assim fiquei. Mas às vezes dá-me a impressão que sou mais PS que muitos PS. Ele foi seu professor, de História, não foi? No Colégio Moderno? Deu uma aula ou 2, quer dizer, uma falta de um professor de História, e eu fui tapar a vaga do professor. Muito bem, então ao terceiro convite do Mário Soares, então já não era para secretário de Estado da Cooperação, aliás, porque a Cooperação juntava os negócios estrangeiros e isso já era um pelouro que não queria. Não queria. Pronto. Mas então... Era teu amigo do Dr. Mário Soares que metia-lhe cunhas. Houve aquela do Franco Carlucci, por exemplo, da Embaixada Americana. Podia-lhe, porque também ele era responsável por Macau. E eu estava responsável por Macau em Portugal, e eu era responsável por Macau em Macau. E a essa altura tivemos problemas em Macau porque nós tínhamos os chamados contratos multifibras, que era das exportações que Macau fazia, tinha cotas para as várias partes do mundo. E tinha que ser negociado com a Comunidade Europeia, onde eu, passado 15 dias de estar em Macau, tive que ir a correr para Bruxelas para negociar uma coisa que eu não sabia muito bem o que é que ia negociar, mas cheirava, tinha uma ideia do que é que ia negociar, e essa também foi o Dr. Soares que me ajudou, porque eu cheguei lá e tive um ataque cerrado da parte do representante de França e de Portugal, relativamente às exportações que nós dizíamos que eram de Macau, e claro que não eram, eram da China, e que só colavam a etiqueta, quer dizer, made in Macau, quer dizer, em Macau, e depois seguia como se fosse de Macau. Claro. E eu fui acusado disso, e não pude dizer que não, mas também não disse que sim. Deixei correr aquilo e disse: eu estou muito cansado, cheguei agora de viagem de Macau, fica para amanhã, se não se importa, eu venho cá amanhã falar convosco. E era uma sala enorme, cheia de gente de todos os países, a sentar a metralhadora em cima de mim. Claro. E eu... Nessa altura aproveitou para ligar ao seu amigo. Depois vim para o hotel, telefonei para o Dr. Soares. O Dr. Soares estava a almoçar, disse-me a visita, estava a almoçar com o Mitterrand, em Paris. Disse-lhe a secretária dele. Os dois, já apanhou os dois. Exato. Bate 2 coelhos numa cajadada. Exatamente. E apanhei os dois, telefonei para o almoçar. Ele me disse: homem, você sabe que eu estou a almoçar aqui com o Mitterrand? Eu sei, é por isso mesmo que eu estou a telefonar. É por isso mesmo que eu estou a telefonar. Então, mas porquê? Então, lá lhe contei a história e disse: diga ao Mitterrand para parar esta história, porque isto é um disparate, quer dizer, não custa nada, as cotas são uma parte ínfima. Sim, não faz sentido. Internacional, não faz sentido nenhum. E pronto, e depois preparei-me para o embate do dia seguinte. No dia seguinte estava tudo de veludo comigo, disseram-me tudo que sim. Os chineses que foram comigo na missão ainda hoje estão para saber porque é que aquilo aconteceu. Aquela mudança. E a mesma coisa aconteceu com o Carlucci, porque foi negociar com a América. A senhora do Departamento de Comércio era absolutamente intratável, e eu fui lá e ela zancou-me: isso aqui, os bordados não sei quê, de Macau não são nada de Macau, são feitos na China. E eu incluí os homens e disse: sei lá, eu acho que são de Macau, está lá escrito de Macau. Claro que sabia perfeitamente, não era de Macau. Então, e disse: mas olha, eu estou cansadíssimo, vim agora de uma viagem terrível. Tem sempre a desculpa do jet lag. Jet lag. E amanhã vem cá outra vez, se você não se importa, vem cá amanhã outra vez. A senhora aceitou, eu fui para o fiz a mesma conversa. Ao telefone, Mário, diga-me lá como é que eu posso sair disto. Calçar esta bota. Você conhece as pessoas aqui, perguntou ao Carlucci, ou a alguém, e eu só vou falar com o Carlucci. Era o nosso embaixador nos Estados Unidos, entre 75 e 78. Estava lá como secretário de Estado na altura.
E eu depois telefono para a Casa Branca, pergunto pelo Carlos Lúcio, o Carlos Lúcio manda-me estar lá no dia seguinte, uma hora qualquer. Lá fui à Casa Branca, que foi uma coisa engraçada. Fui à Casa Branca e ele falou sobre tudo e mais alguma coisa, menos sobre aquilo que eu queria que ele falasse. Falou, e a certa altura disse assim, mas você veio cá por causa de um assunto, não veio? Disse, bem, já falei com a senhora do comércio que está assim um bocado zangada comigo por causa daqueles assuntos lá de Macau, por causa das exportações de Macau e tal. Disse, você não se preocupe e tal. Olha, gostei muito de o ver, ainda passa muito bem. E foi-me embora. No dia seguinte, a mesma coisa que tinha acontecido em Bruxelas. A senhora estava escarlate, a olhar para mim, furiosa. Mas disse, bom, vai-se lá embora. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido, vai-se lá embora e não. E tenham isso em consideração, aquilo que eu disse. Com certeza, vou ter em consideração tudo o que você me disse. Não há mais bordados, não sei o quê, vindos da China, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, e foi-me embora e aquilo ficou resolvido. Chegou a conhecer o Bill Clinton? Conheci muito bem o Bill Clinton. Porquê? Passou em Macau? Porquê que eu conheci o Bill Clinton? Eu fazia parte daquela organização do Bilderberg. Do clube, sim. O Francisco Bispo convidou-me para ir a uma reunião do Bilderberg, que era em Baden-Baden. Eu fui. Alemanha. Fui. E aquilo que se diz do Bilderberg não é verdade, porque há umas pessoas que dizem que aquilo é uma organização quase próxima da maçonaria, secreta, não sei o quê e tal. O doutor não é maçom? Eu não. Toda a gente acha que sou, mas não sou. Mas eu sou. É por causa do poder e de ser presidente de tanta coisa. Não sei, acho eu. Não. Mas não. E então? Não sou, por acaso eu sou. O meu avô era. O meu avô, Jardim, o meu pai não era e eu não sou. Toda a gente acha que o clube tem essa fama de ser... Tem, de ser uma coisa assim. Manda no mundo inteiro. Manda no mundo inteiro. Exato. Então cheguei lá e estava a almoçar. Havia pessoas extraordinárias. A rainha, depois veio a ser rainha da Suécia. E eu estava ali a almoçar e estava a almoçar com o David Rockefeller na mesma mesa. E quando acabámos de almoçar, ele disse-me assim, não vamos ali tomar um café ali ao bar? Eu disse, vamos, com certeza. Saímos os dois e fomos beber um café ao bar. E no bar estava uma grande discussão entre dois americanos sobre política americana, não sei o quê e tal. E um dizia, o outro dizia... Acabou e eu percebi que pelo menos um deles, mas eram os dois para cá, que era o Bill Clinton e o Al Gore, a discutir. E eu disse ao Bill Clinton, disse, você, eu tinha estado a ouvi-lo, não há candidato nenhum à presidência dos Estados Unidos, porque é que você não se candidata à presidência dos Estados Unidos? E ele riu-se, encolheu os ombros, riu-se e tal, foi-se embora. E depois ele candidatou-se. E eu resolvi escrever-lhe uma carta. Escrevi uma carta a dizer, ainda bem que você seguiu o meu conselho. E ele respondeu-me, sim senhor, eu segui o seu conselho, não sei o que e tal. Bom, passado um tempo, ele é eleito. E eu disse, olha, ainda bem que você, eu dar-lhe parabéns por ter sido eleito e não sei o que e tal. E, de facto, o meu conselho, pelos vistos, foi um bom conselho. A resposta dele, que eu tenho escrito, é, se não fosse você, eu não era presidente dos Estados Unidos. Sim. Incrível. Isso é uma das histórias que vão constar na sua biografia. Com certeza. Está a Bárbara Reis a escrevê-la, esperamos-la para este ano. Sim. Como disse, ela não escrever este ano, eu despeço. Muito bem. Estamos a falar agora, gostava de falar um bocadinho de Macau e da Fundação. Esteve lá 14 meses em Macau. Ainda vai todos os anos, ou não? Vou. Continua aí? Antes ia para aí 2 ou 3 vezes. Agora estou mais velho, vou uma vez. Que sorte. Ainda vim de lá há pouco tempo. A primeira vez que foi a Macau, apaixonou-se ou não? Não, achei aqui esquisito. Pois, muito diferente. Muito diferente, estranho, com alguns resquícios de cultura portuguesa pelo meio, mas claramente diferente. Umas calçadas e umas... os nomes das ruas. Senado, exato. Os nomes das ruas, o Leal Senado e não sei o quê. Mas depois apaixonei por Macau, de facto. Chegou a aprender a língua ou não? Não. Isso Os nunca. meus filhos ainda aprenderam um bocado de cantonês. Cantonês. Eu sabia meia dúzia de palavras, mas depois eles também perderam tudo. Eles, para nós, eles usavam aquilo como defesa. Para nós, os pais não perceberam quando eles estavam zangados um com o outro, eles insultavam-se em cantonês. E pronto. E aquilo depois perderam isso tudo, infelizmente. E eu ainda tinha umas palavras e tirava às vezes pelo sentido o que é que as pessoas estavam a dizer. Sabendo o assunto, percebia algumas coisas. Algumas coisas. Ainda manda fazer fatos nos alfaiates chineses ou não? Continuei até há muito pouco tempo, mas quando fui lá agora há um mês,
percebi que o meu alfaiate tinha fechado. Coisa que me entristeceu bastante. Era mesmo em Macau? Ah. Sim. O que é que resta de Portugal em Macau, doutor? Além das ruínas e daquela calçada? Pouco. Tem um bocadinho de ideia que eles querem... Os chineses querem, se calhar, apagar um bocadinho os nossos traços. Sente isso ou não? Eles não querem necessariamente apagar os nossos traços, porque também perceberam que os nossos traços são importantes para valorizar Macau em termos turísticos, por exemplo. Sim. A arquitetura de Macau chama muita gente, acham que é engraçado aquilo, que é diferente da China. E não Exatamente. Sei, mas eles têm, uma coisa que eu já no outro dia também referi, é que o presidente da China quer claramente, dentro do seu mandato, que tenho a impressão que é eterno, do resto, fazer a reunificação total. Exatamente, antes de ele sair. E, portanto, suposto ser até 49, mas ele quer já, não é? Ele quer quanto cedo, antes, melhor. Ele quer mais cedo, claramente quer mais cedo. E eu acho que isso não está de acordo com aquilo que foi assinado. Acordado, exato. E, portanto, que deviam ir com mais calma, mas isso não sou eu. A sua grande pena, a nossa presença está um bocadinho a diminuir todos os dias. Está. Sente isso. Está, claramente. O que é que... a Fundação Oriente será provavelmente a coisa mais importante que fica de Portugal em Macau? Tem noção disso? Isso é com certeza. Não é? É com certeza absoluta. Também não há nunca houve muita concorrência neste nosso domínio. Sim. Portanto, acho que sim, acho que é uma fundação portuguesa em Macau, com uma delegação importante em Macau. Porquê que os ocidentais, doutor, têm tanto assombro pelo Oriente, pelo Extremo Oriente, já há séculos? Tem tanto? Assombro, tanto... Já sedução. Há uma maneira de funcionar que a mim também me seduz, não estou a dizer que é só dos outros, a mim também me seduz, que é a capacidade que eles têm de realizar coisas. E eles têm capacidade de realizar coisas e rapidamente. E eu sou um homem bastante rápido nas decisões. E pragmático, exato. E, portanto, achei sempre, quando lá cheguei, percebi que havia ali, para já, aquilo que é preciso para fazer tudo, que é dinheiro, e havia muito, muito dinheiro. E eu tinha dificuldade em que alguns dos meus colegas conseguissem realizar o orçamento que tinham, não conseguiam. Pois, não conseguiam. Podiam gastar. Se baratos que quisessem, não conseguiam. Incrível. E achei, eu claramente dei-me bem com aquela afluência de Macau e direcionei essa afluência para coisas que eu achava que eram importantes por uma razão simples. Porque eu, contrariamente a algumas pessoas, não achava que Macau ia ficar na mesma depois da passagem para a China. E, portanto, para obviar a que isso não acontecesse, eu achei que tinha que dotar Macau com as infraestruturas necessárias para que Macau não fosse anexado pela China e pela região de Zhuhai, do lado. E, portanto, era preciso um aeroporto, fazia-se o aeroporto, era preciso um porto de águas profundas, fazia-se o aeroporto de águas profundas. A nova ponte. E tal, que já lá vão 4 agora. Pois é. Sim, mas ficou lançado, ficou tudo feito. Isso foi feito. Foi feito ou foi começado. Eu fiz uma coisa que depois critiquei às pessoas que vieram a seguir a mim, que o fizeram também, mas fiz, foi que antes de me vir embora, como estive lá muito pouco tempo, mas tinha estas ideias todas na cabeça, e mais do que na cabeça, já tinha mandado fazer um estudo para o aeroporto, e não sei o quê e tal. Chamei os jornalistas e disse assim, por uma vez vou utilizar os jornalistas. Chamei-os todos e disse, temos que ir ali à Taipa. E eles disseram, vamos fazer, eu tenho uma surpresa para vocês. Então, venham ali. Cheguei à Taipa, ao sítio de onde ia ficar o aeroporto, e onde ficou o aeroporto. Estava lá a primeira pedra já, Peguei não? uma pedra no chão, atirei para dentro de água. Primeira pedra do aeroporto. Ainda lançou antes de vir embora, então. Eu vim embora. Muito bom. A China tem um carinho especial. Nós somos mesmo os velhos amigos deles. Somos. Então, é verdade, não é? É verdade. É verdade, eu sinto que às vezes isso é valorizado pelos chineses, mas nós não valorizamos isso, tanto quanto eles valorizam.
É como um bocado as bolsas da Fundação. O doutor diz que a Fundação é um dos grandes papéis que tem, a investigação e as bolsas que oferece, e há mais de gente de lá a pedir para fazer cá do que o inverso, não é? Para fazer lá. Devia ser. É verdade, é? E ao mesmo tempo diz que na relação com a China não devemos ser subservientes. Eles não gostam disto também. Não, devemos ser firmes. Não devemos estar de cócoras. Devemos ser firmes. Firmes. Não é mais do que isso também não. Pois, mas firmes. Exatamente. É muito engraçado porque foi presidente, a ideia da Fundação é muito curioso, porque no fundo havia o Stanley Ho que lhe propôs depois dessa mudança do contrato do jogo, não quer um fundo para si, qualquer coisa, e o doutor foi pensar para casa. Foi pensar para casa e depois o final do Dr. Soares e perguntou o que é que ele achava, que ele é que mandava, não era eu. Eram muitos milhões, o que é que se pode fazer com isto? Mas teve essa ideia generosa de dizer, porque não uma fundação? Para a cultura, não sei o quê. Tá. Sobretudo que eu tinha notado que havia naqueles países do Oriente, ainda em alguns deles, alguma saudade, entre aspas, relativamente aos tempos em que Portugal tinha sido importante lá no país, nesses países. No Oriente. No Oriente, Tailândia, Coreia, Japão. E disse ao Soares, olha, mas para que é que você quer um fundo? Olha, para fazer isto assim. Ele achou boa ideia. Nós não temos orçamento de cultura em Portugal que dê para fazer Ainda não temos. Vamos fazer isto através de uma fundação. Você se quiser, faça. Encolheu os ombros e disse, faça. Eu fiz, não fiz. Lancei a fundação para vir-me embora. Exatamente. E depois, em 88, o Soares telefonou-me e disse... Teve ali uns anos em molho brando. Em lombrando. Em banho-maria. Em banho-maria. E eu, a certa altura, ele telefonou-me e disse, então, homem, então e aquela história da fundação? Tomara, o que é que eu faço? Eu não tenho nada a ver com a fundação, voltei à minha vida anterior, não tenho nada a ver com a fundação, não tenho nada a ver com uma causa. Sim, mas tem que fazer a fundação. Se você quer que eu faça, eu faço. Mas tem que dar ordem de instruções para eu fazer. Ele lá me disse para fazer e eu lá fui... O Stanley Ho também achou boa ideia? Sim, não, já tinha o dinheiro, ele já tinha depositado o dinheiro lá. Boa. Estava nas finanças. A certa altura, por acaso, descobri que o dinheiro já não estava bem nas finanças e eu enxofrei-me e disse, vocês põem rapidamente o dinheiro de onde ele estava. Ou então vou rolar cabeças. Temos o caldo entornado. Chegou a ser maltratado nos primeiros tempos, estas desconfianças, no tempo da AD e do Cavaco Silva. É verdade esta história que o jogo em Macau rende mais do que Las Vegas toda? Muito mais? Não, mais que Las Vegas e Atlantic City juntos. É impressionante. E sei que também gosta de jogar, ainda gosta de jogar póquer de vez em quando com os amigos ou não? Gostaria de jogar, mas não tenho com quem jogar. Já não tem o Carlos Assunção e já tem... O Carlos Assunção já morreu e quando, em Macau já não jogo. Em Macau só jogava com o Carlos Assunção. Há um mandato que vai terminar agora em breve, mas o seu não. Tem uma ideia estrombólica para a sua sucessão. Já consegue revelar ou ainda não? Mais ou menos, quer dizer, eu tenho... Já abordou a pessoa em questão? Já abordei a pessoa em questão. Mas? Que ainda está um bocado na penumbra. Mas já falei com a pessoa em questão. E este ano, ou agora no tal 18 de março, exatamente. Não será 18, será 19, porque estão 18 lá, não há lugar na fundação, que está tudo preenchido. Depois da manhã, para já, sim. Vou explicar ao pessoal todo da fundação, os colaboradores, a sua escolha. As minhas escolhas. Explicar, sem porventura dizer ainda nomes, todos os nomes, mas dizer que isto é uma mudança geracional, claramente. Em que vão pessoas muito mais novas do que eu, também mais velhas é difícil, muito mais novas do que eu, que já estão na fundação, duas delas já estão, as três delas já estão na fundação. Mas para o seu lugar vem alguém de fora? Não, é alguém que já está ligado à fundação, mas que vai aparecer de outra forma, agora. E, portanto, os dois que vão assumir já os lugares de administradores são dois homens que estão, um que é secretário-geral e o outro que é conselheiro da administração, e são dois licenciados em Direito e que já têm alguns anos, têm 2 anos, 3 anos de fundação, já perceberam como é que aquilo funciona, porque eu não posso deixar também a fundação completamente separada do passado. Claro. Tem que haver pessoas... Uma que faça uma ponte, não é? Que percebam um bocado a ideia inicial da fundação. Exato. E que prossigam um determinado caminho sem muitos solavancos.
Mas agora, amanhã, portanto, dia 18, faz então estes 37 anos, vai haver, portanto, grandes mudanças. Quero dar os parabéns por todo este trabalho que tem sido feito. Eu até sou do tempo que gosto muito da revista Oriente, por exemplo. Sei que tinha aquele sonho de continuar a Oceanos, foi uma pena não ter continuado, porque eu tenho toda e gosto muito. E o museu, o extraordinário museu que tem, e que é um centro cultural, é muito mais do que o museu, não é? Com todos os workshops e todos os concertos, todas as atividades inúmeras que tem. Eu recebo informação e é brutal. Workshops de chás e de origamis e de... Yoga, exatamente. Tai Chi. É extraordinário. E que tudo tem feito, o Museu do Oriente e a Fundação do Oriente, é extraordinário o trabalho que tem sido feito. Desejo que era a melhor das sortes para si também, nessa sua veia tão generosa também, de vida que tem prosseguido. Ansioso por ler a sua biografia, vamos lá ver se já é este ano. E, Sr. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade em ter vindo à Rádio Observador. Muito obrigado. Eu e felicidades para o Observador.